Boa noite, amados. Tudo bem? A paz do Senhor a todos. Muito bom estar aqui com vocês, né? Queria cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Nós sabemos que o nosso desejo era estarmos unidos, cultuando ao Senhor, mas devido a toda a dificuldade do momento, nós estamos aqui. Mas queria te convidar nessa noite a abrir o seu coração para que o Senhor possa falar com você nessa noite, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Queria já cumprimentar os nossos irmãos lá no Sertão Nordestino, né? Pastor Anzulim, Gi, Júlia e todo o pessoal da nossa base lá em Ubuzeiro. Cumprimentar também nossos irmãos de Araraquara, né? Que nos acompanham, nossos irmãos do Sul, um abraço a todos. Em especial, queria mandar um abraço para os nossos irmãos de Conchal, né? É uma honra estar ministrando aqui para todas as igrejas, para todo o povo da nossa comunidade, Comunhão Sal e Luz. E eu queria que você hoje abrisse seu coração, porque Deus tem uma palavra específica para esse momento. Que você possa, então, nessa noite, ouvir a voz do Senhor, porque essa direção pode fazer toda a diferença na sua vida. Então fique atento e acompanhe a palavra do Senhor comigo. Amém? Queria convidar vocês, irmãos, a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 46, né? Queria que vocês acompanhassem comigo do versículo 1 ao 5. Gênesis 46, do 1 ao 5. Você que tem a Bíblia em casa, você que está pelo celular, né? A transmissão está pela TV, que pode acompanhar, acompanha comigo agora a leitura, porque é muito importante. E a Bíblia diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía, chegando a Bérseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão, e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Bérseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas finas carruagens que Faraó lhe havia provido. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite pela oportunidade de poder estar nos alimentando da tua palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha hoje abrir o entendimento, que a luz da tua palavra, que a luz da tua presença possa iluminar o nosso conhecimento nessa noite. Que todos aqui possam entender a tua palavra para esse tempo específico, Pai, para esse tempo de crise e de dificuldade que vivemos. Que a tua palavra possa nos direcionar ao lugar certo, ao lugar aonde o Senhor nos guarda, ao lugar aonde nós estamos protegidos em ti. Então eu peço que o Senhor me dê graça para ministrar essa palavra e que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, que eles possam entender e ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Que as nossas famílias e tudo que é nosso esteja guardado em ti. Assim eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amados, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa semana que se passou, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração numa das minhas caminhadas até a igreja de Conchal, onde ele falava para mim sobre uma palavra, e ele falava de um lugar seguro em Deus em tempos de crise. Nós falamos sobre Jacó, sobre a sua saída de Canaã, de Hebrom, mais especificamente, indo até Bérseba, onde Deus fala com ele, e então ele desce com segurança até o Egito. Contextualizando a história para vocês entenderem daquilo que eu quero falar nessa noite, Jacó e toda a terra passavam um tempo de crise, um tempo de escassez. Jacó já tinha enviado seus filhos ao Egito, ao único lugar que ainda havia alimento, por 2 vezes. Na segunda, quando os filhos voltam, eles voltam com a notícia de que José, seu filho perdido, que ele achava que estava morto, foi encontrado, e então ele era o governador do Egito. Então, é feito um convite a Jacó a descer ao Egito, onde seu filho tinha toda a influência e poderia manter sua família viva nesse tempo de crise, de escassez. Mas Jacó, ele não aceita o convite no primeiro momento.
Jacó, irmãos, tinha todos os motivos para aceitar o convite. Jacó passava um tempo de dificuldade em sua casa, com seus filhos, com suas famílias. Jacó já tinha mandado ao Egito 2 vezes para que eles comprassem alimento, porque não havia alimento na terra. Só o Egito tinha alimento. E então seu filho perdido, que ele queria muito, ele achava já que estava morto, um filho que ele amava, que era José, foi encontrado. E então o próprio filho, né, segundo a orientação também e a liberação de Faraó, faz o convite para que ele fosse morar no Egito. Ele e todo o seu povo. Mas o que me deixa intrigado em tudo isso é que Jacó não aceita. No primeiro momento, Jacó não decide. O que nós temos que aprender com Jacó aqui é que, em tempos de crise, nós precisamos ser homens e mulheres direcionados por Deus. Quem conhece a vida de Jacó e a história de Jacó sabe que Jacó sempre foi um homem que por muito tempo em sua vida se movimentou, tomou decisões de forma precipitada e por uma direção terrena. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, Jacó foi enganado pelo tio. Jacó foi um homem que se movimentou sempre querendo tirar vantagem de algo, sempre querendo barganhar, fazer trocas, trabalhar pelas mulheres, trabalhar, né, por seu tio, por algum interesse. Mas Jacó um dia teve um encontro com Deus. O que eu aprendo com Jacó é que todos nós podemos mudar a nossa maneira de nos movimentar. Que há um tempo em nossas vidas quando Deus tem um encontro conosco, uma igreja, o povo de Deus que teve um encontro verdadeiro com o Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, mudam a sua maneira de se movimentar. Então a Bíblia fala que Jacó não se movimenta da mesma maneira mais, porque ele tinha tido um encontro. E então Jacó estava em um lugar que chamava Hebrom, um lugar que dá referência a um lugar de comunhão, um lugar da presença de Deus, um lugar onde Abraão e Isaac também habitaram. Mas o interessante da história é que Jacó sai de Hebrom, na terra de Canaã, e vai até Bérseba, para oferecer sacrifícios a Deus. E o que a gente pode aprender com esse texto, né, com essas referências? Bérseba significa um lugar de um altar. Então ele sai de um lugar de aliança, vai a um lugar de altar, onde ele pede uma direção a Deus, onde ele sacrifica, porque altar fala de coração, fala de um lugar de intimidade. A igreja, nesses dias, precisa entrar num lugar de aliança com Deus e entrar num lugar de intimidade, para que Deus então direcione, para que a gente nesse tempo não tome decisões precipitadas. Se tem uma coisa que acontece em tempo de crise, irmãos, há pelo menos 2 decisões que muita gente toma em tempos de crise que nós, como povo de Deus, não podemos tomar. Que são decisões precipitadas, apressadas. Decisões que nos atrapalham. E o sofrimento muitas vezes leva as pessoas a esse tipo de decisões. A decisões erradas que podem, né, levar você a fracassos, a tropeços e a sair do centro da vontade de Deus. E também pessoas que paralisam nesse tempo. É uma outra reação num tempo de crise e de sofrimento. Muitas pessoas são paralisadas pelo medo, são paralisadas pelo temor de tudo que vem acontecendo. Mas a gente precisa aprender com Jacó, que um homem de aliança e um homem que tem um altar na sua vida, ele não se movimenta debaixo da precipitação, debaixo da pressa. Ele não se movimenta também debaixo do medo e do temor. E ele não se paralisa nesse tempo, não. Ele se movimenta até o centro da vontade, até o coração de Deus, pedindo uma direção. E ele sacrifica a Deus para que Deus então venha com o seu fogo, venha com a sua direção. E a Bíblia diz que então Deus aparece em uma visão para Jacó e fala para ele, pode descer para o Egito, porque eu vou com você, eu estarei contigo. E eu vou te tirar de lá um dia. Os seus ossos não ficarão no Egito. Porque quando a gente fala com o povo de Deus e dá a referência de Egito, Egito traz uma referência do mundo pecaminoso. Mas eu quero levar você ao entendimento hoje que mesmo em um mundo em trevas, em um mundo corrompido, mesmo num lugar onde eles vivem de uma maneira totalmente contrária àquilo que nós, como povo de Deus, vivemos, existe um lugar seguro. Existe um lugar
da proteção e do cuidado de Deus. E nós precisamos aprender com Jacó a não nos movimentarmos pela necessidade, porque Jacó não vai para o Egito por causa da necessidade, ele vai por causa de uma direção de Deus, ele vai por aquilo que Deus falou com ele, e nós não podemos ser diferentes. Entenda uma coisa, nesse tempo de crise não se movimente pela necessidade, não seja movido pelo sofrimento ou pela escassez, se movimente pela palavra do Senhor, se movimente pela voz de Deus, pela direção que Deus te dá. Então eu quero levar você ao entendimento que existe um lugar seguro em meio à crise. Existe um lugar seguro no Egito, numa terra de caos, numa terra contrária à vontade de Deus, porque Deus está conosco. Eu quero levar você agora em Êxodo capítulo 8. Abre lá comigo. E eu quero então trazer o entendimento dessa palavra para você. Êxodo capítulo 8. E ele vai nos dar uma referência aí da vontade de Deus para esse tempo. Acompanha comigo na palavra de Deus, Êxodo 8, 22, versículo 22. Fique atento àquilo que Deus está falando com você nesse tempo de crise, porque Deus sempre guarda os seus amados. Então Deus não vai deixar você desamparado nesse momento. Não se contamine com o terror, não se contamine com as palavras daqueles que não têm segurança. Você tem um lugar seguro nesse tempo, porque você serve a um Deus vivo que cuida de você em todo momento. Êxodo 8, 22 diz assim: Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará esse sinal. Esse lugar seguro, irmãos, que Deus falou no meu coração, ele tem nome, e ele se chama Gósen. E Gósen, o significado da palavra é aproximação, se aproximar. Se você quer saber qual é o lugar seguro para o povo de Deus hoje, é um lugar na presença de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais seguro você estará, mesmo vivendo no Egito. Esse texto aqui que a gente trouxe referência agora é um texto onde, um pouco antes do povo de Deus ser libertado do Egito, ser tirado do Egito. Quer dizer para você que nós vivemos um tempo desse. Nós vivemos um tempo onde toda a terra passa por situações, por sinais da ira de Deus, os sinais da volta de Cristo. E nós não estamos imunes, nós estamos no mesmo mundo, só que nós estamos guardados nesse tempo. Você precisa crer que num tempo onde Deus julga a terra, num tempo onde Deus manifesta seu poder sobre a terra e os seus sinais começam a acontecer, e é o que nós vemos hoje, tudo o que a Bíblia diz, todos os sermões proféticos, o sermão de Cristo em Mateus 24, quando ele fala dos sinais da vinda dele antes da sua vinda, estão acontecendo. E nós não podemos estar desatentos ou distraídos nesse momento. Você precisa entender que existe um lugar de Gósen, um lugar da terra onde a graça de Deus nos guarda. A Bíblia diz que nesse lugar as pragas do Egito não chegavam até essa terra, mesmo habitando no Egito. Eu quero dizer para você nessa noite que você está no mundo, mas você não faz parte desse mundo. Que mesmo você vivendo no mesmo local que todos aqueles que não vivem a vontade de Deus, você não está no mesmo ambiente que eles. No mundo espiritual você está guardado e protegido por Deus. E eu quero levar você agora ao entendimento que Gósen é um lugar onde, por mais que nós estamos no Egito, no mundo, nós não nos movimentamos como o mundo. É um lugar onde existem leis e princípios que regem essa terra. Mesmo estando no Egito, na localização do Egito, eles se movimentavam diferente, eles se movimentavam por princípios diferentes, eles se movimentavam por princípios do Deus dos céus e não dos deuses do Egito. E por isso eles eram guardados. Quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você é um servo, uma serva de Deus, entenda que se você não se movimenta com princípios egípcios, com princípios mundanos, tudo que é seu e a sua vida está guardada em Cristo.
está guardado em Gósen. Mas se você, mesmo habitando em Gósen, mesmo sendo do povo de Deus, tem se movimentado por princípios egípcios, por princípios mundanos, Deus não pode guardar aquilo que é seu. Então entenda a direção que Deus dá para esse momento, para esse tempo de crise, porque é uma direção que pode mudar a sua vida e pode proteger você e sua família. Então eu quero que você abra comigo agora em Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. E eu quero falar um pouco sobre os princípios de Gósen e os princípios do Egito. Porque aquilo que Gósen pratica é totalmente contrário daquilo que a gente pratica no Egito. Então, Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 6, eu quero agora ir com você na quinta praga. Por que eu quero pontuar com você essa praga? Acompanhe comigo o texto e eu quero falar com você sobre um dos princípios que em Gósen são totalmente diferentes dos princípios egípcios. E o porquê disso? E o porquê Faraó tenta corromper esse princípio? Então entenda comigo agora. Ó. Êxodo capítulo 9, versículo 1 diz assim: Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e os retiver por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão no campo, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, e portanto nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: Amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas morreu. Eu quero dizer para você que tudo que você consagrou ao Senhor, que está guardado em Gósen, nem o julgamento de Deus sobre a terra vai tocar. Que vocês tenham um lugar de segurança em Deus. A sua empresa, o seu comércio, tudo aquilo que você consagrou ao Senhor. Porque Deus garante isso para esse povo. E não é diferente hoje para nós. Mas existe um princípio que eu quero pontuar com você aqui, e você precisa entender. Aquilo que o Egito cultuava em Gósen era oferecido como sacrifício. Trazendo para os dias atuais, aquilo que o mundo adora e se prostra, aquilo que governa e rege o mundo da nossa época, que é o dinheiro, que é Mamon, é o Deus desse século. O povo escolhido de Deus usa o recurso como oferta, como sacrifício, como adoração a Deus. Entenda que tudo aquilo que Deus entregou na sua mão, que gera algo para você, como aqueles animais geravam, que produz algo para você, ele precisa ser consagrado ao Senhor. E tudo que vem à tua mão precisa ser oferecido a Deus, consagrado a Deus. E como nós fazemos isso, irmãos? Quando nós somos fiéis à palavra do Senhor. Quando nós mantemos tudo aquilo que é nosso debaixo dos princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus para os nossos recursos, para tudo que nós temos? Dízimos e ofertas, irmãos. Quando você é fiel a Deus em seus dízimos e ofertas, tudo que é seu está seguro do devorador, está seguro de tudo aquilo que vem para destruir os recursos da terra. Eu quero dizer para você que num tempo de escassez, e num tempo de morte, de falta, de necessidade, você que é servo de Deus, que vive debaixo de princípios de Deus, e você que não é governado pelo recurso, você está guardado em Cristo. Você está guardado pela palavra do Senhor. Mas, irmão, eu quero dizer para você que faz parte do povo de Deus, mas que tem vivido debaixo de princípios egípcios, que tem sido governado pelo dinheiro, que tem se movido pela necessidade, pelo recurso, esse tempo pode ser um tempo difícil para você. Pode ser um tempo onde, como acontece com os egípcios, pode acontecer com você. As suas coisas podem ser tocadas pelo julgamento de Deus. Porque Deus começa a destronar tudo aquilo que tenta se colocar no lugar dele. Porque quando Deus envia as pragas no Egito, ele começa a destronar cada deus que o Egito servia. Porque os bois eram um deus no Egito.
Eles cultuavam a vaca. Ela era a deusa Hathor. E o touro era o deus Apis. Então, aquilo que o Egito cultua, nós oferecemos como sacrifício. Não queira viver na presença de Deus com princípios egípcios, irmãos, porque não dá certo. Você não consegue permanecer em Gósen, vivendo com princípios egípcios. Você vai precisar sair desse lugar. Você sai desse lugar automaticamente. Eu quero dizer para você que é um tempo de dificuldade e é um tempo onde Deus nos desperta para viver totalmente num tempo próximo de aproximação de Deus. E eu quero levar você a esse entendimento. Viva segundo os princípios que Deus estabeleceu. Não corra risco nesse tempo, não fique dependendo de Faraó, não dependa do homem nesse tempo, dependa do Senhor, porque Deus ainda tem um lugar para os seus, um lugar de segurança em tempos de crise. Eu quero levar você agora a entender o porquê Faraó faz isso. O porquê Faraó, que simboliza Satanás, faz isso com o povo. Abre comigo em Êxodo capítulo 10. E a gente vai ver um pouco do que acontece hoje, irmãos. Um pouco do que, infelizmente, tem acontecido na nossa geração. A inversão de valores. Coisas que realmente têm valor. No Egito, os valores foram trocados. Mas nós não podemos trocar os nossos valores. 10:24 diz assim, eu quero que você acompanhe comigo. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ide, portanto, servi a Yahvé. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão ir convosco. Eu quero que você entenda o porquê Faraó faz isso. O porquê Faraó fala assim, pode levar a sua família, mas deixa aqui o seu gado. Porque para o mundo, a família tem sido desconstruída. No Egito, aquilo que tem mais valor hoje é o dinheiro e não a família. Aquilo que é valorizado pelo mundo hoje, pelo mundo capitalista que nós vivemos, são os recursos, são os bens materiais. E eles são mais valorizados do que aquilo que Deus nos deu, que são nossa família e os nossos filhos. E Faraó chega a esse ponto de falar assim, pode ir adorar o seu Deus, mas deixa aqui os seus bois. Mas por que Faraó faz isso? Porque para Moisés e para o povo de Deus não tinha problema nenhum, olhando dessa ótica, porque realmente o povo de Deus valoriza a sua família muito mais do que os bois. Mas Faraó queria tirar algo do povo de Deus. Algo essencial para que a gente entrasse na presença de Deus. O que é? Aquilo que nós colocamos no altar do Senhor. O nosso sacrifício, a nossa oferta. Satanás tenta tirar a adoração. E Moisés, então, fala com o Faraó: eu não posso ir sem levar os animais, porque eles são o meio que nós adoramos a Deus. Sabe o que Faraó está tentando fazer, irmãos? Ele está tentando tirar o motivo da adoração, ele está tentando relativizar a religião. E é o que o mundo hoje fala. Não tem problema, todo o caminho leva a Deus. O Deus é um só. Mas não é. Existe um único Deus, o Deus que o povo de Israel serve, que é simbolizado pelo Cordeiro, pelo rebanho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás hoje ele tenta descentralizar Cristo e tenta tirar o povo da direção que Cristo deu, que Jesus é o único caminho até o Senhor, que Ele é o único meio, Ele é o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que nos faz então poder entrar na presença de Deus. É impossível entrar na presença de Deus sem Cristo. É impossível adorar o Senhor, prestar um culto a Deus, sem a presença do Cordeiro Santo de Deus. Mas hoje todas as religiões levam a Deus. Esse é o discurso de Satanás, isso é uma mentira. Eu quero, então, deixar claro para você, toda religião que tira Cristo do centro, tome cuidado, porque Cristo é o centro de tudo, Ele é o centro do Evangelho. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único meio que nós podemos chegar à presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, toda religião e todo discurso religioso
de ecumenismo, onde todas as religiões estão corretas e levam a Deus, é uma mentira. Não caia nesse engano nos últimos dias. Não seja movido por princípios egípcios, por princípios desse mundo, dessa era. Mas continue fiel aos princípios e aos preceitos que um dia foram ensinados para você. Porque isso vai te guardar nesse tempo. Não negocie com o faraó. É isso que ele quer fazer com você. Tirar a sua adoração. Tirar o centro da adoração, que é Jesus. Eu quero continuar com você aqui. E quero que você acompanhe comigo um texto agora muito importante. Que está lá no capítulo 9. Eu quero que você volte lá no capítulo 8, quero dizer. O versículo 25. Versículo 25 de Êxodo, capítulo 8. E eu quero levar você ao entendimento do porquê Faraó fala isso para Moisés e do porquê Faraó, então, fala para ele deixar os animais. E diz assim: então Faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs: ide, portanto, e oferecei o sacrifício ao vosso Deus, aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar aonde vamos oferecer sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, assim como Ele mesmo determinou. Irmão, não existe nenhum sacrifício, não existe nenhuma maneira de entrar num lugar de adoração, de um culto a Deus, fora de Cristo Jesus. E é isso que o mundo hoje tenta corromper. Eu quero dizer para você que não barganhe, não receba os convites de Faraó. Faraó tentou fazer o povo fazer, sacrifica aqui mesmo, do nosso jeito. Não tem problema vocês sacrificar aqui no Egito. Um povo separado por Deus não conseguem sacrificar ou entrar num ambiente de adoração no mesmo ambiente. Por isso que Deus estava tirando o povo de Israel daquele lugar. Porque aquele povo clamou ao Senhor. A igreja hoje clama para que Cristo volte. A igreja hoje, o clamor da igreja precisa ser para que Deus nos liberte desse lugar que nos oprime. E entenda, esse é o tempo que nós vivemos. Um tempo onde Deus começa a julgar a terra. Um tempo onde os sinais de Deus começam a vir. E até os incrédulos vêm. O povo do Egito sabia que a mão do Deus de Israel começava a pesar sobre aquela terra. Mas eles endureceram seus corações. Mas nós, como igreja, nesse momento, não podemos endurecer os nossos corações. Nós precisamos nos mover debaixo dos princípios de Deus. Dos princípios de quem habita em Gósen. Entenda, você que habita em Gósen, você não pode se movimentar da mesma maneira que o povo do Egito. É impossível que você permaneça na presença do Senhor, que você esteja seguro e guardado por Deus, sem permanecer. O salmista diz, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que tem uma morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quero dizer para você que existe um lugar de descanso nesse tempo, que é um lugar da habitação, onde nós habitamos, onde nós permanecemos em Deus. E eu levo você agora ao entendimento, eu quero levar você à 9ª praga, que está lá no capítulo 10, versículo 21. E eu quero levar você a 2 pontos que eu quero terminar a minha mensagem. Há 2 pontos que hoje nós vivemos eles. E você precisa entender. Você que já serve a Cristo e você que ainda não conhece Jesus e que Deus está te dando essa oportunidade de conhecer a Cristo através dessa mensagem, se atente para esses últimos pontos. Porque Cristo é a resposta para a sua vida. Êxodo capítulo 10, versículo 21 diz assim: disse Yahvé a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas ou densas trevas que possam ser apalpadas. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso,
Todos os filhos de Israel tinham luz natural em suas terras em que habitavam. Irmão, se atente para o versículo 23. Fala assim, ó, ninguém pôde ver ninguém, e nem mesmo se deslocar-se de suas habitações. Amor, irmãos, é um tempo de egoísmo. Nós vivemos num tempo onde Satanás cegou o entendimento, onde as pessoas não conseguem ver o seu próximo ao seu lado, não conseguem ver a necessidade do seu irmão. Eles foram cegados pelas trevas. O Egito vive nesse lugar, onde ele não consegue ver o sofrimento do irmão, ele só pensa nele. Nós vivemos em um tempo de pandemia, onde as pessoas não estão preocupadas com o irmão que será contaminado, que está sofrendo. Eles estão preocupados em se ele e a sua família vai ser contaminado. Eles não veem nada, eles estão cegos. E é um tempo onde também Satanás, pelas trevas, cegou o entendimento das pessoas e elas não conseguem se movimentar. Elas estão paralisadas pelo medo. Elas estão paralisadas diante do julgamento sobre a terra, diante do sofrimento. E eu quero dizer que nós, como servos de Cristo, não estamos em trevas. João 8,12 diz que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Nós que vivemos em Gósen, nós temos uma luz que nos guia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo, que é luz para os nossos caminhos. Como o salmista, no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você não está em trevas, irmãos. Você não está sem direção. Você não está sem proteção. Não entre no mesmo desespero daqueles que não têm luz. Não entre no mesmo desespero daqueles que não têm Cristo, daqueles que estão em trevas. Quero dizer para você que Cristo é a tua luz. E que tudo que está acontecendo são sinais se cumprindo de tudo aquilo que Jesus falou. Se atente para o momento que você vive. Se prepare para a volta de Cristo. Não se disperse pelas coisas deste mundo. Não se prenda às riquezas dessa terra. Esteja preparado para o dia da volta do nosso Senhor. É um tempo de trevas e sofrimento. É um tempo de escuridão. É um tempo onde as pessoas estão paralisadas. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, você não está paralisada. 1 João, capítulo 4, vai dizer que o amor lança fora todo medo. E Deus é amor. E nós temos essa presença em nossas vidas. O medo não pode nos paralisar. Porque nós que servimos a Deus, que habitamos em Gósen, num lugar seguro, estamos liberados para nos movimentar. O Egito precisa ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aqueles que vivem debaixo de princípios egípcios precisam entender por que nós vivemos debaixo dos princípios de Deus. Mas eles só entenderão nesse tempo de escuridão e crise, nesse tempo de um julgamento, do cumprimento da palavra do Senhor sobre a terra. E você precisa ser luz nesse tempo. Você precisa entender que a sua movimentação, a sua vida vai pregar. Não é suas palavras, é sua vida. Porque se você ainda continua se movimentando debaixo de princípios egípcios, você hoje está desesperado, mesmo sendo igreja do Senhor. Você hoje mesmo está amedrontado. Você está paralisado pelo medo e não consegue se mover. Você não consegue dar uma palavra de esperança para aquele que está perdido do seu lado. Você não consegue revelar a luz de Cristo para aquele que ainda não encontrou esse lugar. E nesse tempo de sofrimento, desespero e escassez, ele não acha saída. Mas você tem uma saída. Você tem uma direção de Deus. Você está num lugar seguro. E você precisa revelar essa luz. Porque o Evangelho diz que nós somos a luz do mundo. É nesse tempo de trevas que você precisa iluminar a igreja. É nesse tempo que nós precisamos nos movimentar, quando todos estão paralisados. E eu quero levar você ao último ponto da minha ministração. Abre comigo em Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11. A partir do verso 1, fala da última praga, da 10ª praga. E aqui eu quero terminar a minha mensagem com você. E diz assim a partir do verso 1. Então Yahvé disse a Moisés: farei vir uma praga contra Faraó e contra o Egito. E depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós, de uma só vez e para sempre.
Desculpa, irmãos. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. E Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros de Faraó quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou a Faraó: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho. Assim todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. E haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer. Para que saibas que Yahvé fez uma distinção, fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Irmãos, a última praga fala aqui quando Deus estabelece a Páscoa. Quando Deus fala assim, ó, mata um cordeiro, se alimenta do cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas, porque nessa noite o anjo da morte vai vir e vai devastar a terra. Nós estamos próximos desse momento. Quando ele fala meia-noite, é a última hora, irmãos. Jesus pregou uma parábola um dia e disse que os trabalhadores dão 10ª hora. E eu creio que nós somos esses trabalhadores. Porque ele voltaria na última hora, à meia-noite. E esse tempo está chegando, ele está muito próximo. O versículo aqui 6 de Êxodo 11 diz que haveria pranto no Egito como nunca houve antes. E se a gente for linkar esse texto com o Apocalipse, a Bíblia fala que na volta de Cristo haverá um pranto como nunca houve antes. Haverá um choro, haverá morte, haverá dor e sofrimento para todos aqueles que não ouviram a voz do Senhor, para todos aqueles que não se alimentaram do Cordeiro. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida e eu dou a minha vida pelo mundo. E aquele que comer da minha carne e do meu sangue não morrerá, mas terá a vida eterna e viverá para sempre. Eu quero dizer para você que ainda não fez uma aliança com Cristo. Porque o sangue simboliza o sangue do Cordeiro. Jesus falou assim, ó, o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Você que ainda não fez uma aliança com Cristo, você que ainda não reconheceu o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo na cruz do Calvário, que nunca se rendeu a Ele, entenda que nesse momento ainda há tempo para você. Você precisa então fazer parte dessa aliança para que o anjo da morte não te encontre. A Páscoa simboliza o significado da palavra Pessah, que é a festa que Deus estabeleceu com o povo de Deus. Significava passagem. Eu quero dizer para você, nesse tempo, esteja aliançado com Cristo. Seja um homem de aliança. Porque é a única coisa que vai poder te guardar nesses dias maus. É a única coisa que vai poder guardar sua alma da morte. Mateus 10, 28, se eu não me engano, diz que Jesus dizendo, não temam aqueles que podem matar o corpo. Antes, tema aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma e lançá-la no inferno. Nesse tempo, não tema Faraó. Não tema o homem. Não tema a escassez. Tema o Senhor. Ele é o único que pode te salvar da destruição da sua alma. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não sei com o que você tem se preocupado nesse tempo, mas a maior preocupação que você teria que ter nesse tempo, irmãos, é com sua alma. É com a alma dos seus familiares. É com a alma daqueles que Deus colocou à sua volta. É para isso que Deus chamou a igreja. Quantos estão se perdendo nesse tempo? Quantos já foram? Quantos ainda irão? Quantos serão recolhidos nesse tempo? Mas entenda, você tem uma palavra que pode mudar o destino dessas almas. E Deus escolheu contar com sua igreja. Cristo escolheu, porque nós recebemos
o ministério da reconciliação, a Bíblia diz. Jesus reconciliou o homem com Deus e ele deu à igreja o ministério da reconciliação. Jesus conta comigo e com você para que nesse tempo de morte nós podemos ser homens e mulheres que declarem vida, porque só homens que não temem a morte podem liberar vida. E você, igreja, é essa pessoa que não precisa temer a morte. Porque se tem algo que Satanás, se tem algo que Faraó e que o povo do Egito teme, é a segunda morte. Mas a igreja não, porque a igreja sabe que ela em Cristo Jesus viverá eternamente. Mas, irmãos, é um tempo onde nós precisamos ser luz nesse tempo de trevas e levar pessoas ao encontro do Cordeiro de Deus, ao encontro daquele, o único que pode guardar nossa vida. Não esteja seguro, irmãos, na sua empresa, nos seus recursos. Não esteja seguro dentro de suas casas. O único lugar seguro nesse tempo é Gósen. É um lugar de graça. É a presença do nosso Deus. É o único lugar que pode te guardar. Mas esse lugar é o lugar que Deus separou para o seu povo. E Ele nos direcionou através de sua palavra a esse lugar. Então, se você está longe desse lugar, é tempo de você voltar. Se você ainda não encontrou esse lugar, é tempo de você ir ao encontro. Porque esse lugar se chama Cristo Jesus. O único que pode te guardar da morte. O único que pode te guardar das trevas, porque Ele é a luz. O único que pode te guardar num tempo de engano e de escuridão, porque Ele é a verdade. É o único caminho que pode te levar a um lugar de segurança. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então faça a escolha mais acertada para esse tempo. Não deixe nada debaixo de princípios egípcios. Mude sua maneira de se movimentar. Aprenda com Jacó. Não viva debaixo de trocas e barganhas. Mas viva com Deus debaixo de um lugar de aliança e altar. Um lugar onde você sabe quem você é em Cristo e você sabe como adorar o seu Deus. Você só pode adorar através de Cristo Jesus, que é o sacrifício perfeito. Amém? Queria te agradecer por estar conosco. Agradecer por ter nos acompanhado nessa noite. Entenda que Deus é uma palavra para esse momento. É uma palavra revelada que Deus falou ao meu coração. Que, mesmo num tempo de crise, existe um lugar de segurança, um lugar de paz. Uma paz que excede todo entendimento. Enquanto à nossa volta tudo está bagunçado, tudo está ruindo. Quando não há saída diante do julgamento de Deus na terra, nós estamos guardados em Cristo Jesus num lugar seguro. Envie essa mensagem para mais pessoas. Envie essa mensagem para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Pessoas que não tiveram a revelação de Jesus. E ajude pessoas a sair de um lugar de trevas, de medo e de sofrimento. Que elas recebam a paz de Cristo em seus lares. Para que você possa ser um instrumento de Deus, um instrumento que mude vidas, um instrumento que leve as pessoas a conhecer o único que pode nos salvar nesse tempo de crise e de trevas. Amém? Jesus conta com você. E você que nunca conheceu a Cristo, mas que nesse momento conhece a Cristo através dessa palavra, eu queria dizer que você só precisa crer. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa crer na obra redentora e salvadora de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Ele não está mais debaixo de condenação. Mas ele precisa então, depois que crê, ele é levado a um novo lugar, a um novo reino. E esse reino é regido debaixo de princípios e leis diferentes do Egito. Você que quer viver uma vida com Cristo, você que quer e hoje crê no sacrifício de Jesus, você precisa se movimentar de uma forma diferente daqui para frente. Você precisa se movimentar debaixo dos princípios de Deus. Entenda que esses princípios são aquilo que te guarda, que traz segurança para a sua vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Quero agora orar por você e abençoar a sua vida. Que você possa, então, acalmar o seu coração nesse tempo de tensão, nesse tempo de
tantas notícias ruins, mas entenda que essas notícias não podem te alcançar, não podem alcançar sua família se você realmente está em Gósen, num lugar de aproximação, num lugar de intimidade com Deus. Esteja seguro nas promessas de Deus, se movimente pelas promessas, como Jacó, e nunca mais se movimente por trocas. Tome cuidado com as suas movimentações nesse tempo de desespero. Não se apresse a se movimentar e não se movimente pelo recurso, se movimente pelo propósito e pela promessa. Amém? Então feche seus olhos comigo, eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, diante da Tua palavra, diante da revelação da Tua palavra, Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos agora que nos acompanharam. Por cada pessoa que receberá esse vídeo, Pai. Por cada pessoa que receberá essa mensagem. Diante da Tua direção e da Tua revelação, Pai. Leva pessoas a entenderem o propósito das suas vidas. Como Jacó, Pai. Que elas parem de se movimentar por aquilo que é terreno, por promessas terrenas. Mas que elas tenham um encontro com o Senhor e se movimentem pelas promessas do céu. Que elas se movimentem, Pai, pelos propósitos eternos. Por aquilo que o Senhor direciona, Pai. Como Jacó. Que elas não se movimentem pela necessidade, Deus, nem pela barganha. Mas que elas se movimentem, Pai, pela Tua direção e pela Tua vontade. Que elas estejam num lugar seguro. Leva cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, cada filho Teu, que não entendeu ainda qual é o lugar que eles devem estar nesse momento. Que eles devem estar num lugar seguro, num lugar de aproximação, num lugar de aliança e de altar, Pai. Num lugar de adoração, no lugar de obediência, porque a obediência nos leva a Gósen, a um lugar seguro. Leva o Teu povo a te obedecer, leva o Teu povo, Pai, a um lugar onde não há distrações egípcias, aonde não se movimentam com princípios egípcios, ó Pai, para que eles sejam seguros nesse tempo de crise, nesse tempo de medo e de paralisação. Ó Pai, eu oro por aqueles que ainda não entenderam, mas que diante dessa palavra receberam a revelação do Senhor. Que o nome de cada vida aqui que se rendeu a Cristo, que entendeu o chamado, seja escrito no livro da vida. E que eles então façam parte do Teu povo. Que eles sejam adotados pela família de Cristo. E que sejam co-herdeiro com Cristo, como a Tua palavra diz. Leva eles a Gósen, Pai, a um lugar de segurança e de paz. E ensina eles através da Tua palavra, Senhor, a se movimentarem, Pai, pelos Teus princípios e não pela necessidade da sua carne. Que eles sejam guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estenda tuas mãos agora. Eu quero liberar a bênção apostólica sobre sua vida. Faz assim comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que você viva um tempo de paz e de segurança. Que nada tire a verdade de Cristo do teu coração. Entenda que a palavra do Senhor é a coisa mais importante. E é a única coisa que pode nos trazer segurança nesse tempo. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Deus ainda cumpre promessas. Amém. Boa noite. Deus te abençoe.